Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos estudar a Lei Orgânica do município de Poá para o concurso de professor de Educação Básica 1. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso de professor de Educação Básica 1, PEB 1, eu tenho a minha apostila em PDF completa, valor R$ 30, vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo, o link lá do site da Hotmart para você adquirir. E se você está buscando um curso completo, eu indico o Já Passei Educação, que com o meu link você ainda tem 15% de desconto, que eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Agora vamos estudar os principais pontos aqui da Lei Orgânica do município de Poá. Lembrando que o edital foi retificado no dia 1º de março, porque no edital inicial não estavam cobrando a lei orgânica. A partir dessa retificação começou a cobrar. Inclusive, a minha apostila está de acordo com a retificação e esse documento que eu vou mostrar aqui para vocês é o mesmo que vocês encontram lá na minha apostila. Inclusive, eu vou deixar essa parte aqui na descrição do vídeo para download gratuito. Aqui eu só coloquei os artigos e pontos principais. Você não precisa estudar toda a lei orgânica, e sim os objetivos, as questões do funcionalismo público e também a questão da educação. O resto é irrelevante e não será cobrado aí no seu concurso de professor de educação básica. Então, durante a sua preparação, é importante você ter discernimento sobre aquilo que realmente importa ou não, o que vai cair ou não na sua prova, de acordo ali com as atribuições do seu cargo. E também só lembrando que as inscrições para Poá vão até o dia 4 de abril, portanto, até a semana que vem. Não se esqueça, eu também vou deixar na descrição do vídeo o link do site lá da Banca Nosso Rumo para você fazer a sua inscrição. Então, vamos lá. A gente começa a lei orgânica, que tem aqui os seus princípios fundamentais, que o município vai ser vinculado ao Estado de São Paulo, à República Federativa do Brasil, a questão ali dos seus brasões, da sua bandeira, do poder executivo. E também a gente tem a parte aqui principal, introdutória, que é a questão da organização político-administrativa, que é o objetivo principal da lei orgânica, como o município se organiza. Primeiro, o município é uma unidade territorial do Estado de São Paulo, com autonomia política, administrativa e financeira, regido pela lei orgânica, conforme as constituições federal e estadual. Portanto, essa lei orgânica, a base dela será sempre a Constituição Federal de 1988. Nunca pode ir de desencontro à Constituição Federal. Continuando, a sede do município é em Poá, compreende tanto a cidade quanto os seus distritos. A criação, organização e supressão de distritos requerem legislação municipal específica, observando a legislação estadual. Qualquer alteração territorial em Poá deve respeitar a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e é sujeita à consulta prévia às populações interessadas através de plebiscito. Portanto, se o município quiser ampliar o seu território, sempre será de acordo ali com a votação, com o desejo dos munícipes. A soberania popular é exercida através da participação nas decisões municipais e fiscalização da administração pública. Portanto, é dever dos munícipes fiscalizar se a administração pública está correta ou não, está de acordo ali com as necessidades do município. São vedadas diversas práticas ao município, como estabelecer cultos religiosos,
recusar fé a documentos públicos, criar distinções entre cidadãos, subsidiar propaganda política partidária, promover propaganda pessoal de governantes ou manipular a opinião pública para fraudar a competição pelo poder e realizar publicidade que não tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Principalmente, estamos em ano eleitoral, precisa ficar de olho se o governo não está utilizando a máquina pública para se autopromover a fins de campanha política, por exemplo. Competências do município. Quais são os deveres do município? Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, quando necessário, instituir e arrecadar tributos, aplicar suas rendas e prestar contas. Portanto, o município precisa arrecadar dinheiro para poder ali girar a máquina e também dar à população acesso ao serviço público, organizar serviços públicos locais, direta ou indiretamente, prestar educação e saúde básica à população com cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Portanto, é obrigação do município garantir saúde e educação para a população, promover ordenamento territorial, proteger o patrimônio histórico-cultural e desenvolver o plano diretor urbano, exigir o aproveitamento adequado do solo urbano não utilizado, constituir a Guarda Municipal e promover a defesa civil contra calamidades, legislar sobre licitação, contratação e administração de bens municipais, fiscalizar a saúde pública, a limpeza urbana, a segurança alimentar, entre outros, zelar pelo meio ambiente, combater a poluição. Aqui no município de Poá, ao longo da lei orgânica, eles vão enfatizar muito essa questão da proteção do meio ambiente. Então, é algo que vai se repetir muito aqui nessa lei orgânica. Também promover programas habitacionais populares e combater a exclusão social e registrar e fiscalizar concessões para exploração de recursos naturais. Agora a gente vai entrar na seção mais importante dessa lei orgânica, que geralmente quando tem lei orgânica nos concursos, não importa a banca, eles vão cobrar sempre ali o que está ligado à educação. Então vamos lá. Sobre a educação, artigo 84. O município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União e o Estado, atuando prioritariamente no ensino fundamental e do pré-escolar. Portanto, a obrigação do município de Poá, a prioridade é, primeiro, o ensino fundamental, que é, no caso, os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e depois a pré-escola, que são as crianças de 4 e 5 anos. Quando o município garantir a prioridade para o ensino fundamental, anos iniciais e para a pré-escola, daí sim ela vai garantir ali outros segmentos, como o Fundamental 2, a creche, até o ensino médio, se quiser. Mas a prioridade é o ensino fundamental e do pré-escolar, dirigido a crianças de 0 a 6 anos, então vai englobar a creche também, né? E a organização de programas destinados à erradicação do analfabetismo. Então, o objetivo principal aqui também é combater o analfabetismo no município. Inciso 1º, os recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino compreenderão, primeiro, 25% no mínimo da receita resultantes de impostos compreendida provenientes de transferências. Portanto, no mínimo, Poá precisa investir em educação 25%. Nunca poderá ser menos do que 25%. E se vocês forem ver, a lei orgânica segue exatamente o que está disposto lá no Plano Nacional de Educação, como a questão do município dar como prioridade o ensino fundamental e a educação infantil, principalmente a pré-escola, erradicar o analfabetismo e também que os municípios
precisam investir no mínimo 25%, nunca menos que isso. 2. As transferências específicas da União e do Estado. Também, os recursos referidos no parágrafo anterior poderão ser dirigidos também às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas na forma da lei, desde que atendidas as prioridades de rede de ensino municipal. Portanto, quando o POA atinge a prioridade, que é garantir o ensino fundamental, anos iniciais e a educação infantil, principalmente a pré-escola, opa, eu garanti as minhas prioridades, se eu quiser investir ali em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, eu posso, desde que eu tenha garantido as minhas prioridades. Se eu não garantir as minhas prioridades, eu não posso investir em escolas comunitárias, nem confessionais e nem filantrópicas. Inciso terceiro, o município publicará até 30 dias após o encerramento de cada trimestre informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação nesse período e discriminadas por nível de ensino. Portanto, a cada trimestre, o município deverá prestar contas em relação às receitas sobre a educação. Inciso 4. A lei municipal regulamentará o sistema de ensino da Secretaria de Educação e do Conselho Municipal de Educação. Inciso 5. O município atuará em outros níveis ou modalidades de ensino quando as demais relativas à educação pré-escola e à educação de jovens estiverem plenamente atendidas, como eu já havia comentado com vocês. Artigo 85, entrega o atendimento ao educando os programas suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à saúde. Portanto, o município precisa garantir suprimentos material didático, então vai dar o material didático para cada aluno, também alimentação por meio da merenda escolar e também a assistência à saúde. Lá no começo eu falei que é a obrigação do município a garantia tanto da educação como também da saúde. Subseção 5 dos portadores de necessidades especiais da criança e do idoso. Artigo 93. A lei disporá sobre a exigência e adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de necessidades especiais ou sensorial. Portanto, o município precisa garantir a acessibilidade dessas pessoas, tanto ali nos seus edifícios, na questão da acessibilidade ali para acessar os edifícios, mobiliário, como também nos veículos de transporte público, como os ônibus, por exemplo. Artigo 94. O município promoverá programas de assistência à criança, ao idoso e aos portadores de necessidades especiais. Artigo 95. Aos maiores de 60 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano. Agora a gente vai chegar na parte final, que é muito importante, que é da administração pública, que a gente vai ver algumas questões gerais da administração pública, que são os mesmos lá da Constituição Federal, e também algumas regras dos cargos públicos, concurso, e também das obrigações e direitos dos servidores, que meio que repete o Estatuto do Funcionário Público. Embora o Estatuto do Funcionário Público não será cobrado aqui nesse concurso, mas essa parte aqui da lei orgânica provavelmente é muito quente que possa ser cobrado aí na sua prova. Então vamos lá primeiro para o princípio da administração pública. A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional deve seguir os princípios de legalidade, portanto, a administração pública precisa seguir conforme a lei da União Federal, estadual e também municipal. Nunca pode ir contra a lei. Impessoalidade, portanto,
vai tratar e atender todos sem distinção. Moralidade, o serviço público tem que ser moral, ético, não pode estar envolvido com escândalos ou com corrupção. Publicidade, tudo da administração pública deverá prestar contas à população. Nada pode ser feito às escondidas. Como, por exemplo, o concurso público não é lançado o edital é uma forma de publicidade da ação da administração pública. E, por fim, a eficiência. Tem que fazer tudo com eficiência, gastar o menor tempo e dinheiro possível, pois o dinheiro é dos tributos da população. Por isso que tudo tem que ser feito com eficiência. E para vocês decorarem os princípios da administração pública, é só lembrar da sigla LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, o LIMP. Então é importante vocês marcarem aí essa sigla. Regras sobre cargos públicos e concurso. A investidura em cargo ou emprego público depende de concurso público, salvo nomeações para cargo em comissão. Portanto, só toma investidura em cargo público quem passa em concurso público, com exceção de cargos em comissão, que são aqueles que a pessoa é convidada e fica durante um período, mas não fica para sempre. Dependendo do governo, fica um tempo e depois sai. Prazo de validade do concurso público é de 2 anos. Lembram lá na análise do edital que eu falei que o concurso tem validade de chamamento de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, a partir da data da homologação? Por quê? Porque está seguindo o que está disposto aqui na lei orgânica. Tem municípios, por exemplo, que a validade é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, mas no caso aqui de Poá é de 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos. Lembrando que esse prazo não é de trabalho, mesmo porque é em regime estatutário, mas é a validade do chamamento, do concurso público. Então, por exemplo, vamos dizer que o concurso foi homologado 1º de julho. Então, a partir de 1º de julho, até daqui os próximos 2 anos, a prefeitura tem que chamar ali os aprovados do concurso e ela pode prorrogar por mais 2 anos. E se, por exemplo, no edital tem um número ali de vagas, precisa, durante esse período, convocar os aprovados dentro do número de vagas do edital. O que ficar de fora, a prefeitura pode convocar conforme as suas necessidades, mas ela não é obrigada. Ela só é obrigada a convocar aqueles aprovados que passaram dentro do número de vagas do edital. Tanto que aqui a gente tem também, durante o prazo de validade do concurso, os aprovados têm prioridade para assumir cargos na carreira. Outras regras sobre servidores públicos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos do Poder Executivo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto em casos específicos, como, por exemplo, 2 cargos de professores ou 2 cargos na área da saúde. Mas no nosso caso, que somos professores, você pode acumular 2 cargos de professores, desde que sejam em horários diferentes. Então, um cargo no período da manhã, outro cargo no período da tarde, e que seja próximo para dar tempo de você chegar na outra escola. Outro ponto importante é a questão dos servidores afastados para mandato eletivo, mandato de vereador, deputado e assim por diante. Os servidores públicos em exercício de mandato eletivo ficam afastados do cargo, salvo em casos específicos, como, por exemplo, o vereador, se tiver compatibilidade de horário, pode ficar com seu cargo público, mas o de vereador, já deputado, não consegue. Continuando, esse seu tempo de serviço é contado para todos os efeitos legais, para efeito de benefício previdenciário
os valores serão determinados como se estivesse em exercício do seu cargo público. Portanto, vai se aposentar com o salário do seu cargo público e não com o salário do seu mandato eletivo. Dos servidores públicos municipais, aqui vai tratar da remuneração de pessoal, que primeiro, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, portanto, nenhum servidor municipal de Poá pode ganhar menos do que um salário mínimo. Se caso isso ocorrer, a prefeitura precisa pagar por meio de abono complementar para atingir o salário mínimo. 2. Irredutibilidade desse salário. O que significa isso? Não pode reduzir o seu salário, salvo, que é a exceção, o disposto em convenção ou acordo coletivo, mas raramente isso acontece. Geralmente, nenhum município vai reduzir salários. E terceiro, 13º salário com base na remuneração integral e proporcional ou no valor da aposentadoria. Quarto, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 5, salário família para seus dependentes. É claro, tem uma tabela que, dependendo do salário, você não tem mais direito ao salário família. Sexto, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 30 horas semanais para os servidores burocráticos e 40 horas semanais para os demais. Sétimo, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Oitavo, remuneração dos serviços extraordinários superior, no mínimo, em 50% do normal, portanto, aqui vai entrar a carga suplementar, hora extra, isso seria os serviços extraordinários, como também gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 50% a do normal. Também será assegurado, aqui no caso das servidoras, a licença maternidade para 180 dias, também licença paternidade aqui para os servidores nos termos fixados da lei, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivo específicos nos termos fixados da lei, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, aqui não é o caso do cargo de professor, também proibição de diferenças de salários, de exercícios de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil ou religião. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de necessidades especiais, tanto que o concurso ele vai obedecer os 10% da cota para pessoas com deficiência. Também ao funcionário público municipal é assegurado a sexta parte dos vencimentos. Quando você completa 20 anos de efetivo exercício, você vai ganhar 6% a mais incorporado nos seus vencimentos. Ao funcionário público municipal, quanto portador de diploma de nível universitário, fará jus à gratificação. No caso do professor, como ele já entra com essa graduação, não vai caber essa questão da graduação, mas vai ter direito ali da pós, mestrado, doutorado, mas isso fica a título lá na legislação do Estatuto do Magistério, que não está sendo cobrado aqui no concurso, mas depois você pode dar uma lida a título de curiosidade. Artigo 99, sobre a questão da aposentadoria. Você pode se aposentar por invalidez, pode ser por doença ou acidente de trabalho, compulsoriamente aos 70 anos de idade você é obrigado. Ah, não, eu quero continuar trabalhando até 80, 90, 100 anos. Não, não pode. Aqui no município de Ipoá é até os 70 anos você é obrigado a se aposentar ou voluntariamente, quando você atinge tanto a idade quanto o tempo para se aposentar.
E tem algumas regras, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria. É claro, se você se aposentar com esse tempo mínimo, você não vai receber uma aposentadoria integral. Vão fazer o cálculo de acordo com esse tempo mínimo. Outro ponto importante, artigo 100, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Como assim, professora Jéssica? O concurso é em regime estatutário, caráter efetivo. Porém, você só vai ter estabilidade no seu emprego público, você não poderá ser mandado embora, salvo quando tiver processo administrativo após julgado, só após os 3 anos de estágio probatório. Então, só após os 3 anos, você finalmente será um funcionário estável. O servidor público municipal só perderá o cargo, primeiro, em sentença judicial transitada e em julgado. Então, se você cometeu algum crime e só após o julgamento, também mediante a processo administrativo, que será assegurado a ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho durante o estágio probatório. Se você faltar muito, não tiver eficiência no serviço, você pode ser ali mandado embora durante o período do estágio probatório, se você não tiver boas avaliações. E para fechar aqui a lei orgânica, vai ter a parte sobre a questão sindical. Eu não vou entrar profundamente nessa questão, mas é importante você saber que é livre a associação profissional ou sindical do servidor público municipal na forma da lei. Portanto, se você quiser ser associado ali ao sindicato do município, dos professores, você pode, ok? E aqui a gente fechou os principais pontos da lei orgânica do município de Poá. Os pontos principais é principalmente a questão das funções, das obrigações do município. Depois, a seção que vai tratar sobre educação, cultura, esporte e meio ambiente. E, por fim, a questão do funcionalismo público e dos servidores municipais. Então, são os pontos principais que poderão serem cobrados aí na sua prova. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!